Essa é uma demonstração prática da solução Innovation BPI Suite da Exceed. Vamos informar usuário, senha, vamos acessar o portal, tenho meus dados de usuário, meu perfil de usuário e os processos publicados para o meu usuário, para o meu perfil. Vamos escolher renegociação de dívidas de cliente, abrindo assim uma nova instância do processo. Escolheremos o Process Inspector, que é esse utilitário que me permitirá acompanhar o andamento do fluxo. Vamos informar um código de cliente, cliente 1, consultar, que tem os dados do cliente, continuar. Vamos consultar os débitos, aqui eu tenho várias atividades acontecendo e várias integrações também. Os dados de cliente foram buscados pelo lado esquerdo, vocês acompanham, da aplicação Exceed já uma aplicação externa, e os dados de débitos de cliente de outra aplicação externa chamada Exceed, com várias transações executadas em sequência. Vamos aprovar a proposta. Vamos buscar a cotação do dólar através de um web service externo do Banco Central, que estão os dados. Finalizar a renegociação. Temos uma tela padrão de termo de processo. Vamos iniciar uma nova instância do processo. Process Inspector. Vamos escolher um outro cliente. Continuar. Consultar débitos. Porém, dessa vez vamos negar a proposta, de forma que o fluxo tome um outro caminho. Vamos aproveitar aqui para aumentar o limite do cliente e modificar o CEP, efetuando uma busca de CEP, onde será feita uma busca utilizando o website dos Correios. Do lado esquerdo, no Process Inspector, verificamos a integração externa. Modificar o registro, atualização efetuada, nova renegociação, continuar, consultar débitos, aprovar a proposta, cotação do dólar, finalizar a renegociação. Para demonstrar o acompanhamento do processo, vamos abrir uma outra instância, consultar, continuar. Eu estou na determinada etapa do processo. Verifiquem vocês que a qualquer momento, posteriormente, 1 ou 2 dias depois, o usuário pode se logar de novo, entrar com o meu usuário novamente, e aqui pelo portal nós temos acesso às minhas tarefas, as tarefas que estão pendentes, correntes, finalizadas. Então verifiquem que eu tenho uma instância de processo associada a mim, que eu posso retomar a tarefa no ponto em que estava. Vamos consultar os débitos, aprovar a proposta, Banco Central, finalizar a renegociação. Agora vamos demonstrar a parte de Web Services. Eu tenho uma aplicação cliente Web Service, onde nós vamos demonstrar 2 tipos de publicação. No primeiro catálogo, Exceed Java, temos o catálogo das transações de uma das aplicações legadas publicadas. Eu tenho uma transação cliente publicada como Web Service, que estão os métodos e operações e parâmetros. No segundo catálogo, exemplo BPI, nós temos o próprio fluxo de processo publicado como Web Service. Nós podemos ver a renegociação de dívidas de cliente publicada também como Web Service, que está o WSDL dele. Vamos exercitar a chamada. Vamos chamar a transação de cliente como Web Service. Aqui vocês veem que os dados de cliente são consultados na aplicação externa através do Web Service gerado pelo Innovation BPI. Vamos agora ativar o próprio fluxo do processo como Web Service. Vamos iniciar uma nova instância, que temos a primeira tarefa, entrada, proposta de negociação. Podemos caminhar nas tarefas do fluxo, fazendo invocações a partir de uma aplicação cliente Web Service. Podemos utilizar esses serviços a partir de outras ferramentas de BPM externas de terceiros. E aqui está o caminhamento do fluxo, da mesma forma que verificamos anteriormente. Agora, nós vamos entrar na ferramenta IDE, Innovation BPI IDE, e mostrar o projeto com o qual estamos trabalhando. Vamos escolher exemplo BPI
Aqui eu posso ver as atividades que eu estava trabalhando, análise de proposta, atualização de clientes e os conectores. Então cada transação dessa é um conector externo, uma transação externa, uma aplicação outra que não essa que eu estou trabalhando. Vamos escolher uma das atividades, nós temos as regras de negócio, temos o Painter, o layout visual da tarefa, né, da tela. Eu tenho aqui os campos e tem a lógica. Essa, por exemplo, é a lógica de chamada de uma transação externa, bastante simples, bastando para isso você informar os campos e chamar os métodos load e submit. Com isso temos a integração realizada. Observe que tenho 4 tarefas aqui. Vamos efetuar o seguinte exercício, vamos modificar o fluxo. Para isso vamos utilizar um modelador XPDL externo. Aqui está o fluxo original com as atividades que estávamos demonstrando. Vamos fazer uma mudança nesse fluxo. Vamos incluir uma nova atividade a partir da confirmação de renegociação. Esta atividade, vamos chamá-la de consulta clientes. Vamos modificar o tipo da atividade, task type para user task, de forma que configure uma tela com interface de usuário. E finalmente vamos finalizar o fluxo final. Vamos exportar esse fluxo como um arquivo XPDL, no caso aqui no meu disco, numa área de trabalho minha, de trabalho. Ao fazer essa exportação do XPDL utilizando essa ferramenta, eu verifico que nessa minha área foi criada um diretório, um arquivo chamado Diagram2XPDL. Então vamos importar esse arquivo utilizando o BPI Process Wizard. Com esse utilitário, nós vamos informar o path do projeto BPI que estamos trabalhando, exemplo BPI, e buscar o nosso arquivo que foi gerado na parte de trabalho de model Diagram2XPDL. Vamos importar. Aqui eu vejo que foram importados uma tarefa, uma de 5 tarefas, uma é nova, ok. Vamos retornar aqui rapidamente para a IDE, vamos fazer um refresh aqui, podemos verificar que a nova atividade foi criada, consulta de clientes, tenho aqui os métodos padrão e o Painter vazio. Eu vou aproveitar só o cabeçalho de uma dessas telas que já está pronta. Vamos utilizar agora as facilidades do Painter, copiar e trazê-lo aqui para a tela de consulta de clientes. Começando pelo layout visual, vamos colocar aqui um campo chamado cliente inicial. Vamos chamar esse campo de cliente inicial, do tipo numérico, 5 posições, e vamos estabelecer uma máscara para ele, uma máscara numérica com 5 posições. Vamos colocar um botão para acionar uma operação de consulta do tipo button, e ao clicar vamos invocar um método chamado consultar. Vamos colocar aqui um segundo botão para continuar o fluxo do tipo submit. Vamos colocar um controle de repetição. Vamos dizer que eu vou ter uma repetição de 5 conjuntos de campos. Vamos colocar 2 campos internos a essa repetição. Esse primeiro campo vamos chamar de campo ID cliente, tipo numérico, 5 posições, e vamos estabelecer uma máscara para ele, da mesma forma que eu fiz com o primeiro, uma máscara 5 posições. Este segundo campo vamos chamá-lo de NM cliente,
Vamos salvar. E aqui eu tenho 5 ocorrências. Com isso o meu layout está preparado. Vamos agora editar a lógica. Vamos criar o nosso método consultar. Aproveitando esse template, vamos colocar agora a nossa regra de negócio. Nossa regra de negócio é bem simples, vamos criar uma variável numérica para estabelecer um loop de registro. Enquanto esse registro for menor que 5, vamos fazer algo. Utilizando o mesmo conector que utilizamos para a transação clientes, vamos invocá-lo, a transação externa. Ele está relacionado aqui do lado esquerdo. E vamos fazer move o que eu tiver digitado no campo cliente inicial para cliente.id cliente, é o campo da transação externa. Vamos movimentar o valor next para o campo de manutenção da transação externa e vamos executar a transação em si. Submit. Se client success, se eu obtive sucesso na transação externa, vamos movimentar o que voltou em ID cliente para o campo de repetição indexado do registro regra. Vamos fazer a mesma coisa para o NMN cliente, nome de cliente, indexado do mesmo índice, e vamos atualizar o cliente inicial. Uma vez feito isso, vamos adicionar um ao registro para terminar o meu loop. Então essa é a minha lógica. Vamos gerar e compilar o objeto. Se tudo estiver ok, perfeito. Caso contrário, os erros serão indicados aqui para a nossa correção. Ok, gerado com sucesso. Voltando ao outro utilitário, que ainda está apontado para o mesmo canto, falta a instalação da nova versão do processo. Vamos colocar Service Provider Exceed, BPI Project, exemplo BPI, Process ID renege, Process Description, renegociação de dívidas do cliente, por exemplo. Vou colocar uma descrição, uma short description. Vamos instalar o processo. O processo foi devidamente instalado. Agora vamos executar mais uma vez. Vamos fechar isso. Vamos executar mais uma vez a nossa aplicação. Vamos entrar com o nosso usuário. E chamar uma nova instância do fluxo. Então, cliente. Vamos avançar o fluxo até a confirmação. Provar a proposta. Observe que aqui eu tenho a nova consulta de clientes, a nova atividade, que no caso foi inserida no final, uma consulta, onde foi chamada várias vezes. Continuar o fluxo, termina o meu processo. Ok, agora vamos chamar o Innovation BPI Connector Wizard. O Connector Wizard serve para a geração dos conectores que havíamos falado antes. Então, para demonstrá-lo, vamos abrir o Innovation BPI IDE em outra aplicação, essa sample. Observem que aqui eu tenho um outro projeto com algumas atividades aqui e alguns conectores. Então vamos gerar alguns conectores a mais. Já estou apontando para esse projeto sample. E aqui eu tenho um diretório de uma aplicação externa, que eu posso escolher aqui também. Do lado esquerdo,
nós temos aqui as transações. Então vamos escolher 3 transações, indicar o tipo de aplicação legada, Exceed Java Application, selecioná-las e gerar os devidos conectores. Tivemos 3 conectores, vemos aqui, fazemos refresh e observamos aqui os conectores gerados de forma automática com seus campos de acordo com as classes existentes. Outro wizard interessante que podemos utilizar seria o de geração de web services. Então, vamos chamar aqui esse wizard de geração de web services. Veja que eu estou apontando para a aplicação Exceed Java, uma aplicação legada existente, e eu tinha aquela transação cliente publicada. Vamos escolher mais outras transações do tipo Exceed Java Application, transação legada. Tenho 3 novas classes que vão ser geradas como web service. Generate, e aqui está o diretório de saída da geração, web apps. Uma vez que se gerem esses web services, nós podemos efetuar a publicação dos mesmos. Ok, 3 web services foram gerados. Vamos fechar o wizard. Vamos verificar o nosso diretório web apps, onde foi gerado um arquivo jar e um arquivo ar. O arquivo ar contém o pacote de publicação para tal pacote de publicação com os web services. Então, no meu caso, eu estou utilizando um application server, por exemplo, o Tomcat. Vamos substituir a aplicação Exceed Java que eu tenho aqui. Vamos remover isso e vamos atualizar, fazer um novo deploy com o web service que foi acabado de gerar. Exceed Java, vamos jogá-lo aqui. Aqui está a nova publicação. Vamos reiniciar o application server para ter a última versão das classes. Iniciar o serviço. E vamos chamar novamente a aplicação de demonstração de web services. Então, nessa tela vamos buscar o catálogo de serviços, Exceed Java. Veja que agora eu tenho os outros 2 web services que foram publicados. Aqui estão os seus detalhes. Da mesma forma, ou seja, tivemos a publicação dos outros web services. Para finalizar a demonstração, vamos chamar o Web Service Process Wizard, que ele permite a geração do próprio fluxo como web service. Escolhemos a aplicação BPI, exemplo BPI, o diretório destino, aqui estão os processos instalados, Generate. Com isso, todas as atividades que foram desenvolvidas podem ser agora acessadas como um único web service. Então vamos aqui para nosso diretório de saída. Observem que tivemos agora a geração de um novo WAR, onde nós podemos ver toda a parte de fontes com os devidos web services gerados. Com isso, finalizamos a demonstração da nossa solução Innovation BPI Suite. Obrigado.